Fala aí, pessoal, tudo certo? Vamos lá, mais uma aula hoje. Hoje a gente vai fazer aqui um RGH. Essa placa é aquela placa Corona V1, que eu troquei os reguladores ali na última aula, né? Fiz à noite isso aqui, nem deu tempo de arrumar isso aqui ainda. Mas vamos fazer um RGH nessa placa. O cliente quer um RGH, então vamos fazer um RGH. Lembrando, isso aqui é uma placa Corona V1, tá? Já para quem não sabe identificar Corona V1, dá uma olhadinha na última aula aí que eu mostrei, tá? Para Corona V1, a gente vai utilizar o chip, né? Vou usar aqui o X360 Run amarelinho. A gente vai usar para ler a NAND desse aparelho o NAND X, tá? O NAND X a gente utiliza nas placas Trinity, Corona V1, V3 e V5, tá? Então todas essas placas ímpares, digamos assim, Trinity, aí Corona V1, V3 e V5. Para Corona V2, V4 e V6, a gente usa o adaptador SD, que tem uma aula aí no curso mostrando como confeccionar o leitor e gravador, né, de NAND para essas placas, né, Corona V2, V4 e V6, certo? Essa aqui a gente vai utilizar o NAND X. Essa aula aqui será gravada um pouco aqui, como eu estou gravando para vocês, parte de soldas e tal. E também será gravada uma parte lá no computador, né, para mostrar lá a gravação do shell e tudo mais, certo? Essa aqui é uma PCB que a gente vai liberar o SPI para gravação, é aquela PCB que vem no Xbox, tá? Lembrando que as PCBs que dá para fazer isso são somente as PCBs que vem no drive DG16D4S, tá? As que vem no DG16D5S, você não tem como fazer nem leitura e nem escrita da PCB, né? No caso, teria que ser trocada. Existem as PCBs 9504 que você pode comprar, que ela já vem com o SPI liberado para gravação. Então, no caso, poderia somente fazer uma leitura dessa aqui, né? E já criar a firmware lá desbloqueada e gravar somente numa PCB daquelas, para quem quer ter uma maior facilidade. Mas essa aqui, como veio já no Xbox, a gente vai fazer o seguinte, vamos liberar o SPI e vamos utilizar essa PCB original aqui mesmo para gravar um LT 3.0. Tá? A gente vai fazer aqui o RGH Full. Tá? Existem dois tipos de RGH que a gente faz nos aparelhos. Eu faço sempre o Full aqui. O que seria o Full? O Full é o desbloqueio que você faz do RGH, a instalação do chip, né, com a NAND Hack, e desbloqueia também o drive. Tá? Existe um outro desbloqueio aí que o pessoal faz, algumas assistências fazem, que é somente o desbloqueio RGH, sem desbloquear o drive, certo? Seria um RGH convencional, digamos assim. A dicção não está muito boa hoje, pessoal, vocês tenham paciência aí, daqui a pouco o negócio começa a desenrolar, certo? Então, lembrando, RGH convencional, que algumas assistências fazem, desbloqueio somente RGH na placa, ou seja, ele vai rodar freestyle, vai rodar os jogos por HD, mas o drive continua bloqueado, tá? E o RGH Full, que essas mesmas assistências chamam, é o desbloqueio RGH com o desbloqueio do drive junto, que é o que a gente vai fazer, certo? O RGH ele tem algumas etapas, a gente pode particionar ele aqui, certo? E basicamente consiste na leitura da NAND, né? Leitura da NAND e gravação do shell, certo? O segundo passo é a instalação do chip, certo? Eu já vou fazer a instalação do chip aqui, vamos soldar aqui os pads do NAND X, né, para a gente fazer a leitura, e já vamos soldar o chip na placa. Então a gente já vai fazer essas duas etapas ao mesmo tempo, certo? E aí a gravação do shell eu vou mostrar para vocês lá no PC. Depois disso tem a abertura da NAND, né, lá no computador, e a criação da NAND Hack. Porque a NAND ela é muito semelhante a um arquivo, para dar um exemplo para vocês, sabe o arquivo do WinRAR que você baixa da internet e ele precisa de uma senha para descompactar? A NAND é muito parecida com isso. Por exemplo, você baixou um arquivo WinRAR da internet, você está com o arquivo no seu computador, porém para abrir e pegar as informações desse arquivo, você precisa colocar uma senha, certo? A NAND funciona da mesma forma. Você faz uma leitura da NAND, o backup está ali no seu computador. Mas para você ter acesso às informações, você precisa de uma senha. Essa senha é a CPU Key do aparelho. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o backup dessa NAND para a gente ter a NAND no computador. A gente vai instalar o chip e gravar um shell. Quando subir shell na tela, lá na tela de shell a gente tem a CPU Key do aparelho. E aí a gente copia essa CPU Key e coloca ali no AutoGG, que quando a gente colocar, ele vai abrir todas as informações para a gente, tudo que a gente precisa, certo? O processo de LTU2, você precisa fazer essa etapa também, mesma coisa,
certo? A diferença é que no LTU2 você não vai criar uma NAND rack e gravar no aparelho. Você só vai até a etapa de subir shell. Quando subir shell, você pega a CPU Key, você vai abrir a NAND, com os arquivos da NAND abertos, você tem acesso aos 2 arquivos que você precisa para criar uma firmware LTU2, certo? No RGH não. No RGH a gente vai fazer toda essa parte, instalação do shell, subir shell, pegar a CPU Key, abrir a NAND e aí com a NAND aberta a gente vai criar uma NAND rack, certo? Então as etapas são leitura da NAND e gravação do shell, instalação do chip, abertura da NAND no computador e criação da NAND rack e depois trabalhamos no drive aí com a firmware da PCB. Nesse nosso caso aqui, a gente vai fazer o processo de liberação da SPI para gravação, certo? Mas se você tiver uma PCB 9504, você somente vai trabalhar na firmware do drive, certo? Aí você pode pular essa etapa de liberação do SPI. Porém, vocês vão chegar, vai acontecer de vir para vocês a PCB original, que você não tem o porquê colocar uma 9504. Você pode simplesmente liberar o SPI dessa PCB original e utilizar ela mesmo, certo? Corta custo aí pra gente. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas corta custo. Certo? Então vamos começar? Primeira coisa, vamos estanhar os pontos aqui que a gente vai precisar para soldar o NAND X e para soldar o chip também, certo? Vamos lá, deixa eu tirar de lado aqui. Vou aproximar aqui para vocês. Aí dá pra gente ver legal. Vamos aplicar um pouquinho de fluxo, onde a gente vai estanhar. Certo? Eu passo fluxo em tudo aqui, porque eu já vou estanhar os pads aqui que eu preciso tanto para o NAND X quanto para a instalação do chip. E vamos lá. Vou fazer o seguinte. Vamos estanhar aqui. Vamos instalar o chip primeiro, porque o NAND X ele vai ficar com os fios pendurados aqui, vai ficar mexendo o NAND X de um lado para o outro. Meu NAND X, ó, ele é novo, mas eu utilizo tanto que eu já tive aqui que soldar os fios direto no NAND X, certo? Foca aí, pô. Porque o conector aqui, os cabinhos começam a quebrar. Eu utilizo demais. Esse NAND X eu tenho ele faz uns 2 meses. Tive um outro que durou muitos anos. Gente, os pontos aqui que você vai pegar tanto para o NAND X quanto para o chip, tá? Eu vou colocar uma imagem para vocês aí numa apostila, mas você encontra na aba Imagens do JRunner, tá? O programa JRunner tem lá uma aba Imagens que lá você consegue todos os pontos certinho, tá? Mas eu vou colocar para vocês aí numa apostila. Vamos estanhar aqui onde a gente vai pegar o ponto do NAND X. Aqui onde a gente vai pegar no quarto pino aqui, a gente vai pegar a alimentação do chip. Vamos soldar aqui já também onde a gente vai pegar ponto E e F do chip. E aqui todos os pontos que a gente vai pegar para o NAND X. Tá dando para ver legal aí, gente? Eu faço essas perguntas como se vocês fossem responder numa videoaula, né? Liga não, eu sou meio louco. Vamos lá. Aqui e aqui. Pega a solda aí, mano. Pegou. Isso aí. A princípio é isso que a gente vai utilizar. A gente vai utilizar mais alguns pontos aí para o chip, mas aí a gente vai instalando no momento certo. Essa aqui é uma placa Corona, portanto eu não preciso fazer modificação no chip. Vamos lá, o chip. Vamos estanhar aqui, vou tirar a placa um pouquinho de lado para a gente estanhar aqui o chip. Certo? Isso aqui é uma coisa que eu nem precisaria mostrar, porque é básico, é só estanhar os pads do chip. Mas vamos lá, né? Vamos mostrar, já que estamos aqui. Vamos estanhar os padzinhos aí do chip. Sempre utilizo um fluxo, pessoal, para fazer isso, porque a solda fica muito mais bonitinha. Com a solda certinha. Vou tirar aqui os fiozinhos que a gente vai utilizar. Os fiozinhos que acompanham o chip. Alguns eu corto para não ficar muito grande. Já vamos fazer o seguinte, já vamos colar aqui a dupla face no chip para a gente grudar ali na placa. Eu coloco sempre nesse ponto aqui, ó, que aqui a gente tem alguns pontos de solda, então para não correr o risco de encostar em algum setor da placa ali, que seja GND, por exemplo, então eu coloco mais ou menos aqui assim.
certo? Vamos lá, vamos tirar, sai daí. Tiramos a outra dupla face. Vamos puxar a placa. Quando é placa Corona, eu coloco o chip mais ou menos por aqui, certo? Perto do chipset. Deixa eu voltar a imagem aqui, para vocês terem uma ideia. Então, quando é Corona, eu coloco mais ou menos por aqui. Quando é Trinity, eu coloco mais ou menos aqui no meio, certo? O chipset da Trinity ele é mais para cá, então dá um espaço aqui. Quando é Corona, eu coloco bem aqui assim, ó. Mais ou menos aqui. Ele tá retinho aí. Aí, gente, ó. Aí vai nosso chipzinho. Tem o chip, o RAM vermelho também, tá? O vermelho é a evolução desse chip aqui. Esse aqui seria o 1.0. O RAM vermelho seria o 1.1, tá? Ele é um pouco melhor para a placa Corona, mas não se apeguem tanto a isso, tá? Tanto esse quanto o vermelho são muito bons. Tem também o chip, deixa eu ver se eu lembro o nome aqui. Vai me fugir da cabeça agora. Ah, o Ace. O chip Ace V3 também é um chip muito bom. Mas ultimamente está difícil de a gente achar ele original. Geralmente está vindo uns piratinhos aí que tão cruel. Você vai tentar trocar a firmware dele, cara, e ele entra em curto. Simplesmente entra em curto. Porque ele vem com uma firmware para Corona. Então, se você quiser utilizar ele na Trinity, você precisa trocar a programação do chip. E na hora que você vai fazer a programação do chip, o chip entra em curto, cara. É incrível. Eu comprei esse tempo atrás, aí perdi todos praticamente. Vamos lá. Chip coladinho aqui já. Já vamos soldar todos os fios do chip. Após a gente fazer isso, a gente solda os fios do NAND-X, tá? Muita gente já está fazendo RGH e já está ligado, mas a gente precisa ter essas aulas, tá? Esse aqui é um RGH numa Corona V1, ainda teremos em Trinity, Corona V2 e por aí vai, certo? Conforme for aparecendo aqui, a gente já vai fazendo e acrescentando aí no curso. Vamos lá. Deixa eu fazer um teste aqui de GND. Eu vou pegar o GND aqui, ó. Muitas pessoas pegam o GND aqui. Até eu já peguei algumas vezes aqui. Pode pegar nessa área aqui. Eu vou pegar aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo aqui tem alguns pinos. Deixa eu aproximar aqui. Ó, bem do ladinho do chip, aqui onde ficou o chip, ó. Você tá vendo que aqui, ó, eu tenho vários pontos. Isso aqui são os pontos que, por exemplo, se você quiser soldar um pendrive, você consegue, tá? Você vem desse primeiro pino até o quarto pino aqui, ó, você consegue soldar um pendrive aqui. Então, tem gente que utiliza isso como memória. Quando você pega, por exemplo, uma placa Corona V2, que está com a NAND ruim, você precisa converter, ou seja, uma NAND de Corona V2, ela é uma NAND que tem armazenamento de 4 GB, certo? Quando você converte para uma placa V2 para V1, ela vai ficar só com 16 megas, né? Você vai colocar uma NAND SMD dessa de 16 megas, ou seja, ela vai ficar sem memória interna. Então, até para criar um perfil, você vai ter que ou colocar um HD ou colocar um pendrive, né, plugado. Só que muita gente já quer mandar a memória dentro do aparelho, certo? Então, aqui há a possibilidade de você soldar um pendrive, por exemplo. Tem gente que solda nas portas USB aqui, certo? Solda aqui, ó. Aqui as portas USB traseiras e aqui tem os pinos. Tem gente que solda direto aqui um pendrive. Só que daí você acaba inutilizando uma porta aqui. E aí o seguinte, por exemplo, digamos que você soldou um pendrive aqui. Se o cliente plugar o pendrive na mesma porta que você soldou os pinos aqui, vai dar uma nhaca. Ele não chega a dar nenhum problema no aparelho, mas ele vai ficar todo bugado. Então eu prefiro soldar aqui, que daí eu acabo não inutilizando uma porta lá, certo? Esses dois últimos pinos aqui, ó, os dois são GND. Então eu vou utilizar esse pino aqui para o GND aqui do chip, porque mesmo assim eu não vou inutilizar a porta aqui que eu posso colocar depois algum tipo de memória, certo? Então eu vou pegar o GND aqui. Mas o GND do chip você pode pegar em qualquer lugar da placa, qualquer lugar que seja GND, certo? Então já vou estanhar aqui e já vou puxar o fio preto do chip aqui. Você vê que eu sempre uso fluxo, né? Sempre. Facilita, gente. Facilita. Não fique se apegando em economizar muito fluxo. Claro que você não vai jogar fora, mas não fique se apegando em vou economizar fluxo e tal, porque a gente precisa. Facilita o trabalho. Vou fazer o seguinte agora. Vamos cortar esse fiozinho aqui, certo?
Vamos soldar ele aqui já. Virar aqui para... Às vezes tapa um pouquinho com o dedo aí, gente, não tem muito o que fazer, certo? Quero que vocês peguem aí, é a forma que a gente vai... Uma esmagadinha nele aqui, só para eu saber onde eu vou cortar. Aqui, para cá, aqui. Vou cortar o bichinho aqui com uma tesoura. Se eu achar onde eu esmaguei ele. Aqui assim. Eu acho. Vou descascar o bichinho aqui. Esse RGH, gente, ele é super rápido de fazer, tá? Aqui a gente demora, porque como eu tô falando, virando, eu tenho que cuidar para aparecer na câmera, eu tenho que cuidar o que eu vou passar para vocês aqui. Pô, ficou grande ainda. Vou cortar mais um pedacinho, gente. Então, como eu tenho que gravar, tenho que mostrar na câmera, olhar se tá pegando, né, explicar as coisas, então acaba demorando um pouquinho mais. Mas um RGH desse aqui para fazer, cara, meia hora, nem isso. Ultimamente o pessoal tem procurado bastante RGH, tá? Por quê? Geralmente o pessoal já tá na plataforma nova, né? Xbox One, por exemplo. E aí o pessoal não quer se desfazer do 360. Muita gente vende, mas muita gente prefere segurar e encher de jogo. Como não tem mais a preocupação de, não vou poder jogar online, porque já joga no novo console. Porra, puxar, arranquei ali. Soldar direito isso, para não soltar. Pega a solda aí, Joe. Vamos ver se pegou. Pegou. Isso aí, pessoal. Deu uma cortadinha no vídeo aí, porque o cavalo aqui, esqueci de colocar em modo avião. Mas tá aí, já estamos de volta. Então estamos aí com o GND já devidamente soldado. Agora vamos para a alimentação dos chicos. Vamos virar aqui. Se vai, vira e volta de placa aí é direto. Para facilitar aqui na soldagem dos fios. Essa parte eu tô fazendo aqui para vocês, pessoal, mas não tem segredo, tá? Porque vocês vão ver os pontos lá na imagem, vão saber certinho onde tem que soldar. Tô fazendo aqui só pra gente fazer o processo completo. Tira a placa de novo. Isso aí. A gente corta o fio, ele fica um pouquinho grande ainda. Fica aí, Joe. A gente tenta deixar da forma mais bonitinha possível, né? Não vai ser uma coisa assim. Existe um fiozinho amarelo que a gente compra, cara, que fica uma instalação muito legal. Mas esse aqui, como já vem com os fios, a gente utiliza os fios dele mesmo.
Então, a alimentação e GND já estão ligados. Agora a gente precisa dos pontos E e F. Ponto E e F a gente pode pegar aqui em cima, onde eu estanhei, ou a gente pode pegar aqui embaixo, ó. Nesses resistores aqui, ó. Ó, deu uma quadriculada na imagem aí, mas aproximou. Nesses dois pontos aqui, tá vendo que tem dois resistores aqui e tem dois pads aqui. Esses dois pads aqui são os mesmos pads que eu tenho lá em cima onde eu estanhei. Então, por exemplo, esse da esquerda aqui é o ponto E, esse da direita é o ponto F, tá? Então eu vou fazer o seguinte, vamos soldar por baixo aqui, que aí vai ficar os fios aqui por baixo, mas aqui em cima fica uma instalação mais clean, tá? Então eu estanhei aqui, mas não vou pegar aqui não, vou pegar lá embaixo, porque daí os fios vão entrar aqui por esse buraquinho aqui do lado do chipset, tanto o ponto E quanto o ponto F, vai entrar os dois aqui e o fio vai ficar lá por baixo, certo? Fica uma coisa mais bonitinha pra gente. Vou botar um pouquinho aqui. Vamos lá, vamos soldar então. Quer ver? Vocês já vão entender o que eu tô falando. Vamos pegar aqui ponto E. A gente vai passar aqui pelo buraquinho aqui. Puxa do outro lado. Então ele vai sair do chip e vai entrar por ali, ó. Tá vendo? Então não vai ficar aquela montoeira de fio aqui em cima. Fica um pouquinho mais organizado. Aqui embaixo eu vou ter sobra de fio, tá? Eu não quero deixar essa sobra toda. Olha só a quantidade que passa, ó. O resistor ele tá aqui, ó, o padzinho que eu preciso pegar. Então eu vou tirar um pedaço aqui do fio. Pode ficar uma sobrinha, mas pouca coisa, tá? Descascar, né? Com o dente. Eu sou meio assim, gente. Eu tenho um descascador de fio ali, mas às vezes eu prefiro fazer as coisas do meu jeito. Eu tenho, por exemplo, aquela chave X-Clamp. Sabe aquela chavezinha para tirar aqui o clamp do processador? Eu tenho a chavezinha própria para aquilo. Comprei aquilo. Mas eu não gosto de usar aquilo, cara. Eu acho mais fácil tirar com a chavezinha, ó, o clamp. Eu tiro com essa chavezinha aqui que eu tô acostumado, tá? Só que se você for tirar com a chave, uma dica, nunca empurre na diagonal aqui. Se você empurrar na diagonal, cara, a chave escapa e vai fazer um estrago, tá? Tanto aqui quanto nos outros. Você tem que colocar a chave bem de cima e depois você dá aquela torcidinha que é assim que ele vai soltar sozinho, sem empurrar. Se você for tirar com a chave, se você quiser empurrar, cara, uma hora vai escapar e tu não vai conseguir se safar dessa. Uma hora vai escapar e tu vai fazer um rombo na placa. Então, se você tem a chavezinha, usa a chavezinha. Eu acho mais fácil tirar com a chave, porque eu já estava habituado também. Quando comprei a chavezinha, comprei a chave própria para isso, eu já tirava com a chavezinha há muito tempo. Então eu acostumei. Dá uma estanhadinha aqui nos pontinhos que eu vou pegar. Então esse foi o ponto E, que eu soldei lá no chip. Então eu vou soldar aqui no resistor da esquerda. Não é no resistor, é no padzinho que tem na frente, tá, gente? Eu vou mostrar aí pra vocês de novo. Nossa, ficou exato aqui. Tá aí, bichinho. Ó, vamos lá, ó. Soldei no pad da esquerda, tá vendo ali, ó? Soldarzinha perfeita ali no padzinho da esquerda. Esse é o ponto E, certo? Ponto E. Tá aí, embaixo do chipset. Posso pegar lá em cima? Posso também. Posso pegar aqui também. Outra alternativa que eu tenho, ao invés de passar o fio por aqui e soldar aqui, eu posso passar por trás também e pegar aqui, certo? Que aqui são os mesmos pontos lá de cima, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, esses dois pontos aqui, ó, ponto E e F. Eu posso pegar eles aqui também, então eu posso passar por aqui e vir direto para cá, que é o mesmo ponto que tem lá, só para o fio não ficar por cima, entende? Eu prefiro pegar aqui, mas você pode pegar lá também. Agora vamos para o ponto F. Vamos girar aqui já. Ponto F aqui do lado do ponto E. Tudo isso é marcado aqui no chip, tá? Tem as letras ali certinho. Você não vai se perder nessa parte. Vamos passar aqui pelo mesmo local.
Puxamos também. Dá uma organizadinha aqui. Ó, você vê que fica melhor, entende? Fica melhor do que aquele fio tudo por cima aqui. Só para entregar uma coisa mais bonitinha pro cliente. Vou cortar também aqui um pedacinho do fio. Usar o bom e velho dente para descascar a pontinha. Gente, RGH não tem segredo, tá? É um pouco diferente de placa para placa, mas não tem segredo. Tem aí nosso ponto, soldar, né? Nosso ponto F. Não pegou. Deixa eu ver se pegou ali. Eu tô olhando pela câmera aqui. Pegou certinho. Então, tá aí, ponto E e F instalado. Agora o que falta pra gente? Falta só o ponto C, né? Que é o ponto do CPU reset, e o ponto D, que é o post out, certo? Então vamos soldar esses caras aí agora. A placa Corona V1, ela não precisa de postfix, certo? Postfix é o adaptador que tem aqui. Deixa eu pegar um para mostrar para vocês. Postfix seria isso, certo? Isso seria um postfix. Isso é um adaptador que a gente coloca para pegar um ponto que tem embaixo do processador, certo? Nesse caso, até as Coronas V2, ou seja, a placa Trinity, Corona V1 e Corona V2, a gente não precisa do postfix. Por quê? Porque a gente tem esse ponto aqui nesse pino, ó. Aqui nesse ponto aqui, ó, esse quarto aqui, ó. Se você contar aqui, 1, 2, 3, 4. Esse pino aqui, ele é o ponto C que a gente precisa no chip. A partir da placa Corona V3, ou seja, da Corona V3 para cima, eles interromperam essa linha e a gente não tem mais aqui o sinal do ponto C. Ele tem todos esses padzinhos aqui, mas a linha é interrompida, o sinal não chega até aqui. Então a gente não consegue utilizar aqui. Nesse caso, a gente teria que utilizar o postfix lá para pegar o ponto direto na esfera do processador. É para isso que se usa o postfix, tá? Ele é um adaptador para a gente pegar esse ponto C embaixo do processador nas placas em que o sinal não chega aqui. Não é o caso dessa placa. Trinity, Corona V1 e Corona V2 a gente tem o sinal aqui. Então a gente vai soldar direto nessa esfera o ponto C, certo? O ponto D nós vamos pegar aqui no C5R11, tá? Lembrando que você também pode pegar aqui no R4P4, que a gente tem aqui nesse ponto, ó. Aqui é o R4P4, se você ler aqui, R4P4 a gente pode pegar aqui. Então você pode pegar aqui no C5R11, você pode pegar aqui no R4P4, ou você pode pegar aqui numa trilha do C4C4, que ela é justamente aqui, ó. Aqui você vê a grafia C4C4, você olhando para baixo você vai ver que tem um pedzinho aqui. Você descasca, você pode pegar aqui também, tá? A trilha do ponto D. Mas a gente vai pegar lá embaixo no C5R11, porque não tem necessidade de eu descascar aqui. E algumas placas que a gente coloca lá no C5R11 ou no R4P4, e ele fica com o tempo de boot ainda um pouquinho demorado, a gente faz essa alternativa de raspar, colocar um fiozinho um pouco menor aqui, do ponto D, direto para o C4C4. Mas isso são em algumas placas que estão um pouquinho chatas de subir, um pouquinho demorados, tá? De padrão, eu uso o C5R11. Lembrando que cada um trabalha, né, da forma que prefere. Tem gente que usa só esse ponto aqui do C4C4. Todo o RGH que faz, coloca aqui. Eu prefiro colocar lá embaixo porque o fio entra e fica escondidinho lá embaixo. E aí, se ficar ruim o tempo de boot, eu mudo depois, certo? Então, lembrando que essa placa não precisa postfix. Algumas pessoas não usam postfix também, soldam fio direto na esfera, aqui, tá? Não utilizando o postfix. Eu já fiz isso algumas vezes, principalmente se for alguma placa que eu fiz rebaling no processador, tá? Quando a gente faz rebaling, geralmente a GPU ela desce um pouquinho mais do que o padrão de fábrica, ela assenta um pouquinho mais. E aí o postfix fica ruim de encaixar, não encaixa direito. Então daí a gente coloca um fiozinho fino, aquele fiozinho que se usava muito para desbloquear a PlayStation 2, você pega direto na esfera, tá? Tem gente que dá uma comidinha aqui
na GPU aqui onde vai encaixar o fio para encaixar direitinho. Isso eu não faço porque não estou a fim de arriscar perder um processador, né? Mas essa parte de soldar direto na esfera eu já fiz também em aparelhos que foi feito um rebaring, tá? Não é o nosso caso, tem um post fix aqui para utilizar quando precisar. Vamos lá, vamos pegar o ponto C aqui. Se consigo baixar um pouquinho aqui. Vamos soldar aqui o ponto C. Ele não vai passar por aqui nem com reza brava, eu acho. Se passasse por aqui, melhor. Passou, galera. Passou. Fica melhorzinho, já entra por aqui, ó. Tá vendo? Que bonitinho. E aqui a gente vai pegar lá no ponto, tá? Esse fio aqui eu não vou cortar, vou deixar ele aqui. Depois eu colo uma fitinha nele aqui para segurar ele, para ele não correr o risco de romper, certo? Sempre o nosso fluxo. Vou ver como é que eu faço aqui para soldar, ficar melhor de soldar. Acho que é assim. Vou entortar esse fiozinho aqui para facilitar a nossa soldagem. Tá ruim de enxergar aqui, gente. Nossa, tá bem quadriculada aí a imagem, né? Pera aí que já vou melhorar um pouco ela para vocês. Só deixa eu soldar esse. Então aqui é no quarto pino, né? Então se a gente contar aqui 1, 2, 3, 4. Ou o segundo aqui, ó. Né? Segundo de baixo aqui. Você olhando a placa. Aqui, ó. Olhando a placa de cabeça para baixo. Tá vendo aqui estão as saídas HDMI. Então olhando aqui embaixo do processador. Seria aqui. Esse segundo pino de baixo aqui. Ou o quarto, você contando 1, 2, 3, 4. Certo? Então deixa eu puxar de novo ali para soldar agora que eu tirei do lugar. Chato de pegar aqui. Agora vai. Fugiu. Foge não. Vou pegar com a pinça aqui para soldar bem direitinho. Aí, agora pegou. Agora pegou certo. Depois eu prendo esse fiozinho aqui, tá? Não exatamente embaixo do chipset aqui, porque senão aquece aqui, um pedaço de fita aqui não vai ficar legal. Certo? Pegamos o ponto C. Agora falta somente o ponto D, que ele tá aqui. Mesma coisa, ó, você olhando a placa aqui do HDMI de cabeça para baixo, né? Aqui você tem o ponto C, aqui você tem o ponto D. O ponto D, ó, você vê que tem o pad de baixo e o pad de cima. O ponto D é o pad de cima, tá, gente? É ali que a gente vai pegar. Ali que a gente vai pegar o ponto C. Diminuir um pouquinho o zoom aí para ver se melhora um pouquinho a qualidade da imagem. Lembrando que, fechando parceria aqui, acredito que logo teremos um curso presencial aí para quem é da região, tá? A princípio, acredito que teremos duas modalidades de curso. Teremos uma modalidade de curso mais branda, digamos assim, com uma carga horária menor, para quem somente quer iniciar aí. Depois vai buscar as informações, o restante por fora, né? Informações por fora sempre vai ter que buscar, porque não tem como você aprender tudo em curso nenhum no mundo, né? Nosso curso é basicamente para você aprender a caminhar como profissional e automaticamente a experiência vai te trazendo bastante coisa também. Vou tentar passar por aqui para ver se dá. No curso presencial vamos fazer um curso mais ameno, com uma carga horária menor, e outra versão, provavelmente, numa carga horária maior, mais parrudo daí. Que engloba mais coisas. Esse mais parrudo será baseado, né? Claro que não será a mesma coisa, mas será baseado nesse nosso curso que a gente tem na plataforma online, tá, gente? Então, para quem está fazendo plataforma online aí, vai ter, digamos que vai estar no nível melhor do curso presencial, digamos assim. Peguei, C5i11, então tá aí, nosso chip está instalado. Agora vamos soldar os pontos do NAND X, tá, gente? Os pontos do NAND X, mesma coisa. Você encontra lá na aba JRunner, certo? Vou virar aqui para fazer a instalação dos fios do NAND X. Meu NAND X já tirei a portinha aqui conectável, já soldei os fios direto,
já estava me dando problema lá. 2 meses de uso. O NAND X é um equipamento muito bom, mas essa portinha rompe muito fácil, cara. E como eu utilizo demais aqui, não dura mesmo, tá? Então vamos pegar os pontos aqui. Para quem quiser ficar de olho aí onde é que é os pontos, onde é que pega, fica de olho, mas lembrando que tem lá na aba do J-Runner. Quero ver se eu deixo a imagem aí para vocês também, tá? Para facilitar, deixar mais na mão. Pegamos aí o azul. Bora virar de novo. Vamos pegar aqui o verde. Peguei aqui o verde. Agora vamos pegar aqui o preto. O preto vem aqui. Vermelho. Marrom. Laranja. E, por fim, o amarelo. Esse NAND X a gente está instalando para fazer a leitura da NAND e a gravação do Shell, certo? Tá aí, chip instalado, NAND X soldado na placa. Agora vamos fazer uma parte lá da aula pelo PC, né? Vamos gravar a tela de lá para a gente fazer lá a leitura do Shell e a leitura da NAND, né? O backup da NAND. A gente vai puxar esse backup para o computador e em cima dessa NAND a gente vai criar o Shell e gravar o Shell no aparelho, certo? Para fazer a leitura dessa NAND, você vai conectar, né, o NAND X no PC e você vai plugar a fonte aqui no Xbox, tá? Você vai plugar a fonte aqui, mantendo o Xbox em standby, sem ligar ele, né? Você vai plugar aqui para o setor de standby ficar alimentado para a gente poder ler essa NAND, certo? Então, lembrando que você pluga a fonte, pluga o NAND X lá no PC e aí com o AutoGG aberto a gente vai fazer o backup dessa NAND e em cima da NAND criar o Shell e gravar o Shell. Gravando o Shell, a gente vai vir aqui, retirar o NAND X, vamos colocar o dissipador no lugar, colocar o videogame lá na TV e ligar o aparelho, porque aí vai subir o Shell para a gente, o chip vai pulsar, se todos os fios estiverem soldados corretamente, né? O chip vai pulsar, vai subir a tela de Shell, na tela de Shell a gente vai copiar a CPU Key. Eu não copio por lá, eu tiro uma foto com o celular, tá? Existe um esquema também você pegar direto pela rede, mas eu não faço assim não. Eu vou lá na tela, tiro uma fotinho da CPU Key, vou ali no notebook, digito CPU Key que ele abre a NAND pra gente, certo? Então vamos lá fazer a leitura da NAND e gravação do Shell para a gente poder subir Shell. Valeu, já voltamos. Pois bem, pessoal, voltamos. Estamos aí já no computador. A gente vai agora fazer a leitura da nossa NAND e a gravação, criação e gravação do Shell, né? Então vamos lá. Com o AutoGG aberto, lembrando que eu já estou aqui com o NAND X conectado ao PC via USB e estou com a fonte do Xbox já plugada na placa em standby, sem ligar o aparelho, tá, gente? Só em standby, fontezinha laranja ali, plugadinha no Xbox para alimentar o standby da placa. A gente precisa estar com o standby alimentado para poder fazer a leitura da NAND. Feito isso, estamos com o AutoGG aberto. Vamos aqui em opções, só para conferir se o nosso flasher está correto. A gente vem aqui, ó, flasher, opções, flasher, software. Escolhemos aqui NAND Pro. Voltamos aqui de novo, opções, flasher, NAND Pro Version. E vamos selecionar esse bichinho aqui, NAND Pro 2B, ARMv3, sei lá, essa nhaca aí que você está vendo. Opa, 2 cliques nele. Ah tá, isso aqui é as letras que estão se pegando. Feito isso, vamos clicar aqui em ler. Aí trava tudo, vamos aguardar aí. Ó, apareceu aqui pra gente NAND 16 MB detectada. Se essa mensagem aparecer, está tudo correto, tá? Se essa mensagem não aparecer, você desconecta o NAND X, conecta de novo, desconecta a fonte, conecta de novo e tenta de novo lá. Vai dar, clicar em ler. Vamos dar um OK. Quantas leituras eu vou fazer? Vamos fazer 2 leituras, tá? Porque uma leitura que a gente precisa, a segunda leitura ele vai usar para comparar as duas.
tá? Para saber se elas não estão, por exemplo, se der um bad block em uma e na outra não der, ela vai dar uma diferença na leitura das duas e aí é interessante você fazer uma terceira leitura, certo? Então essas duas leituras são a fim de comparações. Então o AutoGG vai fazer as duas leituras e vai comparar para ver se as duas são iguais. Então vamos fazer as duas leituras, certo? Começou a fazer a leitura, deixa eu puxar aqui para dentro do quadrante para a gente poder ver. Tá aí fazendo a leitura. Esse processo aqui é um pouquinho demorado, né? O NX ele demora um pouquinho para fazer essa leitura. Quando a gente utiliza o adaptador SD, né, numa placa que seja compatível, né, que a gente utilize o SD para fazer leitura, a gente percebe que a leitura é muito mais rápida. Né? Essa leitura via NAND-X, ela é um pouquinho mais demorada mesmo, mas a gente tem que aguardar, certo? Então vamos aguardar aí. Poderia pausar aqui, mas não vou pausar não. Vamos deixar aí para você sofrer bastante esperando. RGH não tem segredo, gente. Não tem segredo, tá? Você pegando o jeito ali de fazer as soldas, né? A solda você precisa praticar. Para quem não tem ainda, né, a prática na solda, você precisa praticar. Mas fora isso, você segue ali o layout de instalação do chip, segue o layout de instalação do NAND-X e o processo é isso aí. É a leitura da NAND de gravação de shell, a instalação do chip, né, a abertura da NAND, já com a CPU key que a gente pega no shell, criação da NAND rack e o RGH está feito. Fora isso, somente o drive, se você vai fazer um desbloqueio no drive também, certo? Alguns Xbox já vêm com LT 3.0, por exemplo, para fazer um RGH. Então não é preciso nem a gente mexer no drive. A gente só faz o RGH e o drive já está desbloqueado, certo? Vamos lá, estamos na primeira leitura ainda. Então, vamos fazer duas leituras. Terminando a segunda leitura, a gente vai criar o shell e gravar o shell na placa, certo? Com o shell gravado na placa, a próxima etapa é retirar o NAND-X da placa, colocar ali o dissipador, né, com uma pastinha térmica bonitinha, e conectar na TV lá para subir shell, tá? Essa parte eu não vou gravar para vocês, porque vai ficar lá uma gravação tremida, mexendo né, gravando na TV com a câmera na mão, fica tremida, não fica legal, certo? Então não vou mostrar subindo a tela de shell lá, mas isso vocês já conhecem, certo? É só tirar o NAND-X da placa e ligar o aparelho lá conectado na TV como se fosse jogar mesmo. Então você simplesmente conecta lá o HDMI, conecta a fonte e liga o aparelho lá na TV, que o chip vai pulsar, após alguns segundos vai subir a tela de shell, uma tela azul escrita Shell Reloader, e aí você espera um pouquinho que vai aparecer lá a sua CPU Key, que é essa CPU Key que você precisa anotar ou tirar uma foto, essa CPU Key que você vai precisar para colocar aqui no AutoGG. A primeira leitura já foi feita, já está rolando aí a segunda leitura. A gente vai fazer esse processo de RGH em outras placas também, principalmente na placa Corona V6, tá? A Corona V6 tem um pulo do gato. Essa placa Corona V6, ela tiver memória RAM da marca Winbond, do modelo 2K, tá? Se isso acontecer, isso me lembra programação, né? If, para quem entende um pouquinho de programação vai saber o que eu estou falando. Então, se ela tiver condicionais, acho que é condicionais que se chama, fugiu da cabeça agora. Então, se for uma Corona V6, se utilizar a memória RAM da marca Winbond do modelo 2K, aí você precisa aplicar um patch, certo? Então, chegando nessa placa aqui, a gente vai fazer um patch tanto na hora de subir shell, na gravação do shell, né? Na verdade, na criação do shell, quanto na criação da NAND rack também, certo? Aí, ó. Vamos lá, acabou a segunda leitura. Olha lá a mensagem, dump completo, a leitura foi realizada com sucesso e tudo parece correto. Ou seja, porque ele fez as duas leituras, comparou as duas e os dois backups estão iguais. Clicamos OK e ele vai carregar para a gente aí. Está carregando ali. Aqui ele mostra o caminho onde ele salvou o backup, tá? Esse backup fica salvo. Então você vê que eu estou já com a NAND do aparelho aqui no computador, carregado aqui no AutoGG.
já sei que é uma placa Corona, tenho essas informações aqui, que é uma retail, ou seja, uma original, né? LDV5. Porém, você percebe que eu não tenho as informações do CPU Key, não tenho as informações aqui do drive, né? Ou seja, essa NAND está aqui para mim, mas ela não está aberta. Então, como que eu vou abrir? Com a CPU Key. O que eu vou fazer agora? Vamos criar o shell, gravar o shell, tiramos o NAND X da placa, levamos até a TV, ligamos o aparelho, vai subir shell. Nessa tela de shell vai aparecer para você lá a CPU Key, que é a que você vai anotar, tirar uma foto. Essa CPU Key a gente vai digitar ela aqui. Quando a gente terminar de digitar ela aí, nesse campo, se você digitar certinho sem erro, ele vai abrir a NAND para você. Vai te dar uma mensagem que vai abrir a NAND, e aí abrindo a NAND vai aparecer todas as informações aqui, certo? Todas as informações que faltam aqui, certo? E aí com essa NAND aberta a gente cria a NAND hack. Porém, o nosso passo agora, com o backup realizado, é criar o shell. Para criar o shell não tem segredo. Você vem aqui na aba NAND Shell, aqui, ó, nesse campo NAND Shell, você clica em criar. Aqui ele pergunta se eu quero aplicar um patch. Nesse caso, não. É uma Corona V1, eu não preciso aplicar patch. Então, não. Aguardamos ele criar o shell para a gente. Processo completo com êxito, ou seja, o shell foi criado. Vamos um OK. Com o shell criado, vamos aqui em escrever o shell. Clica em escrever. E aí já começa a escrever, ó. O shell ele é bem mais rápido para escrever do que uma NAND hack. Ó, pronto. Está pronto. Processo completo com êxito. Portanto, o que fizemos aqui foi o backup da NAND, com o backup da NAND aberto, né? Com o backup da NAND carregado aqui no AutoGG, criamos o shell e escrevemos o shell, certo? Então, essa parte aqui, por enquanto, fica aqui. Depois voltaremos aqui para o PC para colocar a CPU Key e criar a NAND hack e ao fim gravar a NAND hack, certo? Então eu vou terminar aqui por enquanto e já nós voltamos. O que eu vou fazer aqui agora? Vou pausar esse vídeo aqui, vou tirar lá o NAND X e vou lá ligar, pegar a tela de shell lá na TV, pegar a minha CPU Key. Pegando a CPU Key, a gente retorna aqui, beleza? Fala aí pessoal, voltamos, né? Subir shell lá que é uma maravilha. Copiei minha CPU Key, tirei uma foto dela e já inseri a CPU Key aqui no local, certo? Inseri a CPU Key, ele já abriu para mim todas as informações, certo? E a partir daí o que a gente faz? NAND X soldado na placa novamente, conectado ao PC, fonte plugada em standby na placa e a gente vai criar a nossa NAND hack, certo? O que eu fiz aqui? O drive, que era original desse aparelho, era um drive 1175, ou seja, do DG16D5S, tá, gente? Você vê que aqui que está DG16D4S0272, porque eu alterei. Ele estava aqui, ó. 1175 era o original. Essa PCB original, eu não vou conseguir ler e nem escrever firmware nela. Então, eu alterei. Como eu estou fazendo um RGH, eu tenho essa possibilidade, né? Eu seleciono uma 0272, que é uma firmware que eu consigo injetar uma DVD aqui. Clico em Patch. Ele vai dar um aviso aqui para mim que o Key-Vault vai ser pateado, que só vai funcionar em Xbox RGH. Ok, esse Xbox é RGH. Dou um OK. Por esse motivo, eu tenho que selecionar essa opção aqui no FCRT, certo? O Dash Launch ele já fica marcado no FCRT, por quê? Existe um arquivo FCRT que faz essa verificação do drive no Xbox, né? E como eu troquei a versão da firmware aqui do drive, eu preciso selecionar essa opção de no FCRT, de ele excluir esse arquivo para não fazer essa verificação, certo? Do contrário, eu não vou conseguir rodar jogo. Então, como eu alterei o drive, seleciono aqui no FCRT. Aqui, feito isso, já está aqui na Dash 17526. Feito isso, Dash Launch mantém selecionado. Selecionando o FCRT, você clica em criar. Aqui, ele vai te perguntar se você quer aplicar o patch, que é aquela situação que eu falei para vocês, né? Se for uma Corona V6 que possua memória RAM da marca Winbond modelo 2K, né? Tá aqui, ó, WB2K, que seria o Winbond 2K. Nesse caso, teria que aplicar o patch. Não é o nosso caso, nós estamos com uma Corona V1, então clicamos em não.
Feito isso, ele vai criar a NAND Hack para você e aí é só você escrever no aparelho. Eu já escrevi nessa placa aqui, tá, gente? Por que eu já escrevi? Porque eu fiz todo o processo ali, gravando a tela aqui para vocês, né? Teoricamente gravando a tela para vocês. Quando eu inseri a CPU Key, abriu as informações, eu troquei o drive, eu cliquei essa parte, expliquei de novo essa parte do FCRT e já gravei a NAND. Depois de tudo isso, eu olhei aqui, meu programa de gravação não estava capturando a tela. Desgraçado, mano. Então, por isso que eu estou voltando aqui para vocês agora, gravando, mostrando, né, que eu já inseri a CPU Key, ele abriu as informações, eu vi que ele tinha um drive 1175 aqui que eu não poderia gravar no drive, então eu alterei aqui para 0272, dei um patch, eu mantive aqui a mesma DVD Key, tá? Tem gente que apaga esse key e coloca tudo 1, mas eu mantive a mesma DVD Key, certo? E aí, marquei a opção aqui no FCRT, criei agora aqui para vocês novamente, e simplesmente você clica em escrever, né? Isso com o NAND conectado já via USB e a placa alimentada com a fonte em standby. Clica em escrever, eu já fiz aqui, então estou só repetindo essa parte aqui porque meu programa resolveu simplesmente não obedecer o comando de capturar a tela, certo? Feito a escrita, terminado a escrita da NAND Hack, você não vai mais mexer na placa. O RGH na placa está pronto, certo? Você já pode tirar o NAND X fora da placa, montar ele na carcaça metálica, fazer uma pré-montagem do aparelho, que agora a gente vai trabalhar somente no drive, certo? Então agora o que eu vou fazer? Como eu alterei aqui, 1175, eu tive que criar uma firmware. Essa firmware já está criada, está aqui. Quer ver? Ela está aqui criada, aqui já no meu computador, já tinha criado como demonstração para vocês. Só que eu vou criar novamente agora para você saber como que a gente vai criar essa firmware, certo? A gente vai utilizar o Lizard Toolbox para fazer a criação dessa firmware, certo? Deixa eu abrir aqui. Aqui está o meu Lizard Toolbox. Tá? Você encontra esse programa lá na plataforma, tem para baixar lá na pasta de programas. Então vamos dar 2 cliques no Lizard Toolbox, abrir o bichinho. O que vamos fazer para criar essa firmware? Bom, vamos vir aqui ó, nessa aba CFW Generator, Advanced View. Aqui vamos carregar uma firmware 0272 versão LT 3.0, né? Então vamos clicar aqui. Deixa eu ver onde é que eu tenho. Acho que eu tenho aqui dentro, aqui, firmware. Vamos achar aqui a 0272, que é a versão que eu patchei lá. Então 0272 versão 3.0, tá aqui, né? LT Plus 0272 versão 3.0, que é o LT 3.0. Dou 2 cliques, ele vai abrir. Vamos carregar a mesma firmware aqui nessa aba de baixo. Então vamos pegar ela ali novamente. Está aqui 0272, 2 cliques. Você dá um clique nesse botãozinho aqui, dá um OK. E agora o que a gente vai fazer? Vamos no Alt GG, pegar aqui a DVD Key que a gente tem, né? Então vamos pegar ela aqui, deixa eu selecionar ela toda, peraí. Escapou o dedo aqui. Vamos copiar. Copiamos ela, voltamos aqui para o Lizard Toolbox. Aqui onde está tudo F, vamos clicar aqui nos 3 pontinhos e selecionar essa opção aqui para inserir manualmente a DVD Key. Então damos um clique, ele já seleciona para a gente. Aqui você pode dar um Ctrl V para já colar aquela DVD Key ou pode apagar aqui e colar. Aqui embaixo no DVD serial você não precisa alterar, tá gente? Isso aqui não interfere. Feito isso, vamos salvar. Pode clicar em sim em todas as opções aqui, tá? Clica em todas as opções no sim. E vamos salvar aqui, abrir, para a gente salvar a nossa firmware. Eu vou salvar em documentos, porque eu já salvei uma lá na área de trabalho, que era o que eu tinha feito aqui. Então vamos colocar aqui, por padrão, ele abre esse nome, Lighton CFW. Junto aqui eu vou colocar curso, né, para a gente não misturar tudo. Lighton CFW curso, para eu saber que é essa. E clica em salvar. Tá feita, tá criada a nossa CFW, tá? Então agora o que a gente vai fazer? Eu vou mostrar para vocês a parte da PCB lá para a gente liberar o SPI para gravação. E aí a gente vai vir com o Jungle Flasher para gravar a firmware nessa PCB. Com a firmware gravada, tá ganho. É só colocar a PCB no lugar e tá pronto o nosso desbloqueio completo, certo? Então essa parte de liberação do SPI aqui, gravação de firmware, eu vou fazer em 2 telas, né? Uma gravando a PCB. Eu vou
primeiro mostrar o que eu vou fazer na PCB, né, dar as primeiras informações, e aí eu vou gravar a PCB e a tela do computador ao mesmo tempo para mostrar para vocês o que a gente precisa fazer para liberar essa SPI e poder gravar essa firmware, e a gente vai fazer isso tudo junto, certo? Então eu vou dar um pause aqui agora, vou montar o equipamento aqui para poder gravar tanto a tela quanto a PCB ao mesmo tempo, e a gente já volta aí para fazer a liberação da SPI e gravação da firmware que a gente acabou de criar. Feito, gente? Muito obrigado, até mais aí. Olá, pessoal, voltamos aqui, certo? Vamos trabalhar agora, já com a placa desbloqueada RGH, vamos trabalhar agora na PCB, tá? Essa PCB é uma PCB original que vem no drive DG16D4S, portanto há a possibilidade da gente liberar o SPI e gravar aquela firmware que a gente criou nessa PCB. Feito isso, né, liberando o SPI, gravando a firmware, a PCB está pronta para colocá-la no drive e o game está prontinho, certo? Então vamos lá. Como a PCB dessa em mãos, ela está com o SPI bloqueado para gravação ainda. Como é que eu vou desbloquear? Depende, tá? Se o CI for da marca, se for um inbound, a gente tem que fazer o método kamikaze, tá? Que é aquele método que a gente faz uma furação aqui no CI para romper uma trilha interna que tem nele aqui para liberar o SPI. Bom, esse processo kamikaze, o método já diz tudo, né? O nome do método já fala tudo. Processo kamikaze porque é um processo bem arriscado, tá? Nesse caso aqui, ele é um CI MXIC, certo? Então a gente não vai fazer esse método do furo, a gente vai fazer o método RMA russo, tá? Em outra aula teremos aí fazendo o método kamikaze numa outra PCB. Eu faço uma aula separada só para mostrar o método kamikaze, como se faz o furo para a liberação da SPI. Depois de liberado a SPI, o que se difere é justamente isso, o método antes de liberar a SPI, né? Ou melhor, o método para liberar a SPI. Para esse modelo MXIC, a gente vai fazer o RMA russo. Para modelos CI Winbond, a gente utiliza o método kamikaze. Feito essa liberação da SPI, o restante do processo é igual para as duas, que é somente gravar a firmware que a gente já tinha criado lá. Como é que eu sei que esse aqui é um MXIC? Pelo início da numeração. Se você olhar bem aqui, ó, aqui embaixo no CI, deixa eu ver, não vai conseguir pegar, eu acho, vamos ver. Pegou, coisa linda. Tá vendo que esse último código de baixo aqui, ó, ele começa com 03. Então, se ele começa com 03, eu sei que o meu CI é um MXIC. E precisa, para desbloquear a SPI, eu preciso fazer o RMA russo. Se ele começar com 05, aí é um CI Winbond e precisa fazer o método kamikaze, certo? Então, o RMA russo, tá? O que a gente vai precisar para fazer? A gente vai precisar de um resistor de 10 ohms, tá? Isso aqui é um resistor de 10 ohms. Isso aqui você acha em fonte ATX, você acha esse resistor, tá? Soldei um fiozinho aqui para facilitar. O que a gente vai fazer? Aqui eu já fiz uma marquinha. Tá vendo que tem essa marquinha aqui, ó? Que eu fiz aqui. Então, essa trilha aqui a gente vai precisar cortar ela. Deixa eu ver se eu consigo focar legal. Foca aí, câmera. Me ajuda. Aqui, ó. Tá vendo que tem essa trilha aqui, ó? Ó, tem a setinha aqui. Logo acima desse segundo retângulo aqui tem essa trilha que ela começa aqui e vem pra cá. Que faz essa curvinha. Então, bem aqui onde eu tenho essa marquinha, eu preciso cortar a trilha. Tá? Eu vou cortar a trilha aqui, no caso, para ela perder continuidade dos dois lados. Tá? Vou dar uma descascadinha aqui. Aqui, ó, eu vou pegar um GND, vou raspar a placa, vou pegar um GND onde eu vou soldar o resistor. Tá? A ponta do fio do resistor vai ficar solto, certo? Com a trilha aqui rompida. E aí a gente vai lá para o computador, que a gente vai abrir o Django Flasher, vai clicar lá para liberar a SPI. No momento que ele começar lá a carregar os pontinhos para liberar a SPI, eu vou pegar a pontinha do resistor e vou encostar no lado de cá dessa trilha, no lado da esquerda da trilha onde eu descasquei, certo? Quando eu encostar lá, ele já vai dar mensagem para mim que o SPI está liberado, certo? É só isso que a gente precisa fazer nesse método RMA russo. Então, a primeira coisa, vamos cortar essa trilha aqui, beleza? É chatinha de cortar essa trilha aqui, mas dá para fazer. Lembrando que a gente vai precisar desse resistor
de 10 ohms, tá? Tem que ser um resistor de 10 ohms. Deixa eu ver se consigo melhorar um pouco a iluminação aqui. Vamos colocar uma luminária aqui. Ver se melhora um pouco. Vou ficar aqui assim. Não melhora, cara. Incrível como não melhora. Tá? Eu vou aproximar a imagem aqui. E a gente vai romper essa trilhazinha aqui, certo? Preciso cortar ela mesmo. Ela não pode passar continuidade. Depois a gente refaz ela, tá, gente? Depois do SP liberado, a gente pode refazer ou não, tá? Não interfere em nada se você não refizer a trilha. Mas é legal refazer, né? Deixa eu ver como é que tá a situação aqui. É muito ruim de enxergar aqui pela câmera. Ainda não rompeu. Você pode tentar cortar com estilete, tá, gente? Um pouquinho mais fácil. Não muito também. Um pouquinho. Tá. Deixa eu dar uma raspadinha dos dois lados aqui. Para eu saber quando ela perdeu a condutividade. Deixa eu pegar meu multímetro aqui. Vou colocar aqui em escala de bip. Ele já perdeu a condutividade. Ó. Então já dá pra gente fazer. Maravilha. Tá cortada a trilha. Feito? Trilha cortada. Deu uma raspadinha aqui. Vamos dar uma descascadinha aqui, ó. Que é onde a gente vai soldar o resistor. É no GND, tá, gente? Um pouquinho de fluxo, como sempre. Vou pegar aqui o meu estanho. Isso. E aqui a gente vai soldar o resistor, certo? Então vamos soldar aqui a perninha do resistor. Feito. Deixa eu ver como é que fica melhor a iluminação aí. Acho que assim fica até melhor. Deixa eu ver uma coisa aqui. Nossa, escureceu bastante. Isso aí. Resistor soldado, a outra pontinha do fio está aqui. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai conectar o USB Pro V2 nessa plaquinha. A gente vai ligar o USB Pro V2 lá via USB no computador e vai alimentar o USB Pro V2, certo? Feito isso, a gente vai abrir o Jungle Flasher lá e vamos falar para ele, cara, eu quero desbloquear essa SPI. Então vamos fazer o seguinte, vamos conectar aqui. Sempre cuidando para não conectar a tomadinha invertida aqui, porque senão queima a PCB. Tá aqui, conectada, bonitinha. O SATA aqui fica ao contrário, fica ruim. Então vamos fazer o seguinte, vamos voltar a imagem aqui, para a gente enxergar aqui os dois, certo? Vamos conectar o USB Pro aqui ao PC. Vamos conectar aqui para a gente alimentar o USB Pro. Certo? Tá aqui. Agora é o seguinte, agora eu vou continuar a gravação pelo PC e aqui pela câmera também, tá? E aí a gente vai acompanhando pelos dois. Já vou
ligar aqui a minha fonte que alimenta o USB Pro. Já acendeu aí bonitinho. E vamos para o PC. Aí, pessoal, continuando aí, ó, agora pelo PC aqui. Vamos abrir aqui o Django Flasher. Yes, abri um teclado virtual aqui que meu notebook resolveu parar metade das teclas da noite para o dia. Aí eu já encomendei um novo, estou esperando chegar. Aqui, abriu o nosso Django Flasher. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos abrir aqui a firmware lá que a gente criou, certo? Aquela firmware que a gente criou anteriormente, essa aqui do curso. Abriu aqui com a nossa DVD aqui. Vamos na aba MTK Flash 32. Ele não carregou aqui, eu não sei porquê. Por que você não carregou, bichinho? Vamos fazer o seguinte, deixa eu desplugar aqui. Vamos plugar de novo para ver se ele vai reconhecer. Agora sim, ó, reconheceu ali o nosso drive, né? Você vê que a versão que está nessa PCB é uma versão de firmware 10.7.1, né? De um drive DG16B4S. E ó, quer ver, ó? Vamos vir aqui vamos colocar aqui, ó, em Intro Device, que a gente precisa colocar ele em Vendor Mode para poder liberar a SPI. Então vamos fazer o seguinte, vamos clicar aqui em Intro Device. Ele vai abrir aqui pra gente, você dá um Sim. Vamos colocar aqui em Slim. E já entrou em Vendor Mode, né? Então agora eu consigo liberar a SPI. Ó, você percebe que aqui a SPI está bloqueada. Quando está esse código aqui, 0x8c, eu sei que a SPI está bloqueada. Para ela ficar desbloqueada, eu preciso ter 0x00, ok? Então o que a gente vai fazer? A gente vai dar um clique aqui, nesse botão, ele vai começar a carregar, e quando ele começar a carregar, a gente vai lá no resistor, lá com o fiozinho, e vai encostar lá onde eu mostrei para vocês, tá? Eu vou até aproximar agora a câmera aqui, para a gente poder enxergá-la melhor. Mais um pouquinho. Aí. Então a gente vai encostar daquele lado esquerdo que a gente fez, né? Que é o lado de cá, certo? Então vamos lá. Vamos clicar lá no Django Flasher. Clicar em Sim. E ó, você percebe que aqui embaixo começou a carregar. Então eu vou encostar o resistor lá e vamos ver se aqui vai mudar para 0x00. Vamos pegar o fiozinho aqui e vamos encostar. Ó, percebeu lá que ele deu um bipzinho lá no Django Flasher e olha a mágica acontecendo aqui. Tá aqui a nossa SPI liberada para gravação. O que a gente faz agora? Simplesmente ele já está em Vendor Mode. Então vamos aqui dar um escrever, né? Write, escrever a firmware que a gente carregou, que é aquela firmware que a gente criou. Vamos escrever. Aqui ele faz uma pergunta, você coloca em sim. E aqui ele já está escrevendo a nossa firmware. Simples, né, galera? Muito simples, né? Esse processo de RMA russo, ele é bem simples. O processo kamikaze, né, o método kamikaze, ele também é simples, porém é um pouco mais arriscado. Você tem que fazer o furo exatamente no local correto. Do contrário, você acaba matando a PCB. Já aconteceu comigo, eu já matei 2 até hoje. É até pouco, é bem pouco, até pela quantidade que eu fiz. Mas a gente vai fazer esse método aí também, kamikaze, para vocês verem. Mas eu queria mostrar esse método aqui do RMA russo, para vocês verem como é que libera a SPI. Hoje em dia a gente tem PCB 9504 já com a SPI liberada que você compra, né? Mas muitas vezes você vai acumulando dessas aqui, então não tem por que você gastar, isso você pode simplesmente liberar. E a gente como técnico, né, que esse profissional, é interessante a gente saber fazer, mesmo que a gente não vá fazer, mas é interessante a gente ter essa carta na manga, porque vai que uma hora termina a tua 9504, ou o correio atrasa, você está precisando, você pode simplesmente liberar uma dessa aqui e tá feito o negócio. Tá lá, ó, gravação feita da nossa firmware. Você vê que aqui já mudou, né? Olha só, ela já atualizou aqui para 0272, antes era uma 1071. Já está gravada a nossa firmware e tá tudo certinho, tá? Posso vir aqui, dar um cliquezinho com o botão direito, verificar a chave, ó. E aqui já apareceu que a chave está correta, né? Chave verificada, é a mesma chave que está aqui que a gente gravou. Então, gente, esse é o processo completo. O que eu faço agora? Vou só tirar esse resistor aqui dessa
dessa PCB. Deixa eu tirar a alimentação aqui do USB Pro, que a gente não precisa mais. Vou desligar aqui. Ó, desliguei aqui, já mudou lá. Vamos desconectar aqui, ó. Certo? Desconectamos. Pegar nosso ferrinho de solda ali. Tirar o resistor daqui. Guarda esse resistor porque você vai usar para as próximas. E agora vamos só refazer aquela trilha ali, tá? Você nem precisa refazer, tá? Ele não é necessário. Mas, se você quer refazer, você pode refazer a trilha ali, tranquilamente. Tá? Bom, eu não vou nem refazer. Ia refazer, mas não vou refazer não. Tá pronta a nossa PCB. Só colocar ela no drive agora e tá funcionando, galera. Beleza? Espero que tenha ficado bem claro para vocês. Se ficou alguma dúvida no vídeo aí, vocês perguntem que eu refaço alguma parte, tá? Mas a intenção era essa de mostrar a gente liberando a SPI, pelo menos já nesse método RMA russo. Ainda falta para nós liberar a SPI de método kamikaze, quando isso aí for o inbound, certo? Mostrei para vocês lá no início do vídeo. Valeu, pessoal. Até a próxima aula aí. E até mais.